Quando mergulhamos na questão de por que um Deus perfeito não criou criaturas perfeitas, estamos diante de um dos enigmas mais profundos que tocam a essência da existência e da espiritualidade. A chave para começar a desvendar esse mistério pode estar na compreensão de que Deus habita em uma luz inacessível. Isso não é uma mera descrição poética. É uma maneira de expressar a transcendência absoluta de Deus, uma realidade tão além do nosso entendimento que a compararíamos a tentar encarar o sol ao meio-dia com os olhos desprotegidos. Nessa luz inacessível, a perfeição de Deus existe sem comparação, sem equivalência no vasto espectro da criação. Agora, se nos voltarmos para a natureza do universo que Deus criou, encontramos uma realidade fundamentalmente diferente. O universo é finito, marcado por limites e pela passagem do tempo. Ele opera dentro de um conjunto de leis físicas que, embora incrivelmente precisas e confiáveis, governam um mundo de constante mudança, evolução e, sim, imperfeição. Essa finitude não é uma falha. É uma característica inerente da própria natureza do universo. Dentro desse contexto, as criaturas criadas, incluindo a humanidade, compartilham dessa finitude. Somos seres limitados, com capacidades, entendimentos e existências que têm um começo e um fim, moldados por um ambiente que está em constante fluxo. Então, por que um Deus perfeito criaria um universo finito e criaturas imperfeitas? Uma possível resposta a essa pergunta nos convida a explorar a relação entre perfeição e liberdade, entre infinitude e crescimento. Se Deus nos tivesse criado como seres perfeitos, a nossa capacidade de crescer, aprender e, de forma mais significativa, escolher livremente amar e buscar a Deus, seria inexistente ou, no mínimo, severamente limitada. A perfeição, nesse sentido, poderia significar estagnação. A finitude e a imperfeição do universo, paradoxalmente, abrem espaço para o dinamismo, para a transformação e para a liberdade que permitem uma relação genuína e amorosa com o divino. Além disso, a presença da imperfeição no mundo serve como um convite constante para reconhecer nossa dependência de Deus e nossa necessidade de crescimento espiritual. É na nossa busca por significado, na nossa luta contra as limitações e na nossa aspiração à bondade e à verdade que muitas vezes encontramos a profundidade mais autêntica da nossa relação com o divino. A imperfeição, longe de ser uma barreira, torna-se um terreno fértil para a graça, onde a luz inacessível de Deus encontra um caminho para iluminar as nossas vidas finitas e imperfeitas, guiando-nos em nossa jornada em direção a uma compreensão mais profunda do amor, da bondade e da verdade última que reside no coração do mistério divino. Portanto, a decisão de Deus de criar um universo finito e criaturas imperfeitas pode ser vista não como uma falha, mas como um ato de amor ilimitado. Ele nos oferece a oportunidade de participar de uma história maior, um processo de crescimento e descoberta que nos permite, apesar de nossas limitações, buscar a perfeição em um relacionamento amoroso com o Criador. A imperfeição se torna, assim, uma parte essencial do nosso caminho espiritual, um caminho que nos convida a olhar além do visível, a buscar a luz inacessível onde a verdadeira perfeição de Deus reside. Continuando nesse ritmo, vamos mergulhar em algo fascinante sobre o nosso universo. Sabe, quando você para e pensa sobre o que realmente compõe o tecido da nossa realidade, você começa a notar algumas coisas extraordinárias. Temos luz, temos bondade, temos beleza espalhadas por toda parte, mesmo nos cantos mais inesperados do mundo. E a pergunta que surge é: de onde vem toda essa luz, toda essa bondade? A resposta, em sua forma mais pura e poderosa, aponta para Deus. É como se o próprio universo fosse uma tela pintada com as cores da luz divina, cada traço de bondade sendo um reflexo do caráter de Deus. Quando você observa a complexidade do universo, desde as galáxias que dançam no vasto espaço até o sorriso de uma criança, você está vendo a assinatura de Deus em tudo. Deus, na essência de sua natureza, é a fonte de todo bem, de todo amor. Ele é luz e nele não há treva alguma. Agora pense no sol. Ele não apenas ilumina o dia, mas também traz vida, permite o crescimento, aquece o frio. A luz solar é fundamental para a nossa existência. Da mesma forma, mas em um nível infinitamente mais profundo, a luz de Deus permeia a criação, trazendo vida, amor e bondade onde quer que toque. Essa luz não é algo que possamos ver com nossos olhos físicos, mas podemos sentir,
podemos experimentar em nossos corações e em nossas almas. Então, como isso se relaciona com a imperfeição do universo e das criaturas dentro dele? Bom, aqui está uma perspectiva intrigante. A presença de imperfeição não diminui a luz, a bondade ou o amor de Deus. Pelo contrário, torna a existência dessas qualidades ainda mais milagrosa e significativa. Em um mundo onde a escuridão e a imperfeição existem, cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada momento de beleza se torna um testemunho poderoso da presença e da ação de Deus no universo. Deus, sendo a fonte do bem, do amor e da luz, escolheu criar um universo onde estas realidades não são apenas dadas ou impostas, mas podem ser descobertas, buscadas e, em última análise, refletidas pelas criaturas. Isso nos dá uma responsabilidade incrível e uma oportunidade maravilhosa. Somos convidados a ser portadores dessa luz, a espalhar essa bondade, a viver esse amor. Em outras palavras, apesar de, ou talvez por causa da nossa imperfeição, temos a capacidade de participar ativamente no desdobramento da bondade de Deus no mundo. E aqui está a beleza disso tudo. Deus não nos abandonou à nossa própria sorte para navegar nesse mar de imperfeições. Ele nos deu a si mesmo, a sua luz, como guia. Através da história, através das Escrituras, através da própria ressurreição de Jesus, Deus demonstrou como viver nesse reflexo de sua luz. Isso não é algo distante ou inalcançável. É uma realidade viva, pulsante, que está ao alcance de todos que escolhem buscar a luz, mesmo na mais profunda escuridão. Então, quando você olha para o mundo ao seu redor, lembre-se de que cada centelha de bondade, cada raio de luz, cada gesto de amor tem sua origem em Deus. E nesse reconhecimento, talvez possamos começar a ver nosso universo finito e nossas vidas imperfeitas sob uma luz completamente nova. Uma luz que não ofusca com sua perfeição, mas que convida a cada um de nós a ser parte de algo divinamente belo. Deus é perfeito então porque não criou criaturas perfeitas? Por que não criar algo que seja perfeito? Por causa que nosso universo criado por Deus é finito, e nesse universo tem algumas características interessantes. Por exemplo, nós temos luz, temos o bem e bondade. De onde vem a luz, o bem e a bondade? Vem de Deus, Ele é a fonte do bem e amor. Ele é luz e nele não há treva nenhuma, Ele é a fonte de tudo isso. Então Deus é quem traz esses conceitos para o universo, conceitos que já existem nele e que são infinitos. A luz, o bem, bondade e amor em Deus são atributos infinitos. Eu e você temos atos de bondade, mas não somos bondade, Deus é bondade. E a bondade nele é infinita. Deus tem capacidade para injetar nesse universo bondade em escala infinita. Não há limite para a bondade de Deus nesse universo. A graça de Deus dura para sempre. O que isso quer dizer é infinito. Mas o universo que vivemos não é baseado apenas na luz, bem, bondade e amor. Ele também tem trevas, mal, a maldade e a indiferença, que são antônimos desses outros atributos. E por que existem trevas, maldade, indiferença em nosso universo? Por causa da escolha. Se vou criar seres que vão poder escolher, porque quero me relacionar com eles por amor, não existe amor que não seja por escolha. Amor é uma escolha. Porque se eu quisesse seres perfeitos que não errassem, ele fazia robôs, mas você não se relaciona com um robô, ele está programado. Então ele vai fazer aquilo da qual foi programado para fazer. Como Deus é o programador perfeito, então seus robôs jamais errariam. O problema é que os seres que ele quer se relacionar, não quer por ordens no sentido de fazer e obedecer e nem questionar. A pessoa nem pensa. Ele quer se relacionar por amor. E amor requer escolha. Não tem jeito. Então é preciso dar um certo nível de liberdade. A gente chama de livre-arbítrio. Mas não é um livre-arbítrio pleno. Porque o pleno não te limitaria por espaço, tempo e circunstâncias. Por exemplo, eu não posso dizer agora, eu quero estar na Lua. Não vai acontecer isso nunca. Porque somos limitados por espaço, tempo e circunstâncias. Para conseguir realizar o meu arbítrio, então não consigo escolher e ao mesmo tempo ter. Só Deus tem essa capacidade. Mas temos um certo nível de escolha. E nesse nível eu posso escolher mal. Posso escolher não a Deus. Posso escolher não me relacionar com Ele. Posso fazer escolhas ruins. E escolhas ruins trazem resultados ruins, trevas, maldade e indiferença. Primeira questão. Uma coisa positiva.
Lembra, esse universo ele é finito, significa que as trevas, o mal, a maldade e a indiferença, nesse universo que tem fonte somente aqui dentro, por causa das características da escolha, então tudo isso é finito. Por mais que as trevas tentem crescer, são finitas, porém a luz, o bem, a bondade e o amor, a fonte deles não está nesse universo, está fora dele, e são infinitas. Então quando você pega algo infinito e compara com algo finito, isso significa que as trevas e a maldade jamais tiveram chances. É a mesma coisa que pegar um número gigante e comparar com o infinito. Esse número é nada, por maior que esse número seja. Todo esse mal tem uma data de validade. Deus vai acabar com tudo isso. A sua luz vai eliminar as trevas. O seu bem vai eliminar o mal. A sua bondade vai eliminar a maldade. E o seu amor vai encher esse universo inteiro, que sempre foi o objetivo dele. Por isso você vai encontrar em Apocalipse 21 não mais um universo muito bom, mas um universo perfeito, que não tem mais dor, mal, morte, tudo será resolvido. O novo céu e nova terra. A segunda criação vai resolver o problema do pecado. A primeira criação é que tem o problema do pecado. Por isso que Deus chama de muito boa, mas não perfeita. É que nem a antiga aliança, ela era boa, mas não era perfeita. Por isso em Hebreus 8 vai falar que precisava de uma aliança melhor. E Jesus vem trazer a nova aliança. Jesus vem trazer a nova criação. Ele vem resolver o problema do pecado, para que daí possam ser feitas novo céu e nova terra, onde o problema da primeira criação foi resolvido. E daqui para frente é outra história. Então todo esse projeto já estava no plano de Deus antes de criar, já estava tudo isso levado em consideração. Todo esse projeto e plano já estão desenhados. Daí você entende algumas coisas que a Bíblia coloca.